Amados, eu quero convidar a todos para nós podermos abrir a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 3, lá no versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muitos admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Querido Pai, querido Deus, eu quero te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, pela tua paz. Te agradecer por esse primeiro dia de semana, um dia de semana agradável, um dia de semana, Senhor Deus, abençoado, um dia de semana de descanso, de renovo, e a oportunidade de estarmos aqui te adorando, te louvando, Senhor Deus, juntos. Eu te peço que em nome de Jesus, tudo que eu vier falar, que venha segundo a tua santa vontade, e que os corações aqui presentes nessa noite, que as pessoas que nos ouçam, Senhor Deus, pelas redes sociais, possam estar de coração aberto para receber a tua palavra, para ouvir o teu recado, a tua direção para as nossas vidas. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Antes de eu continuar, eu peço que já deixem aberto, por favor, lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Aqui nós acabamos de ler uma passagem muito conhecida, lá no livro de Atos. Pedro e João, eles estão passando, vão fazer a sua oração no templo. E ali, eles, quando vão passando, de repente há um coxo ali, há uma pessoa que tinha suas dificuldades para a locomoção. E a palavra de Deus, nós vemos que era desde nascença, desde o ventre da mãe. E o que me chama a atenção é que esse homem, provavelmente ele presenciou Jesus passando em algum momento ali próximo dele. Esse homem, ele ouviu falar de muitos feitos de Jesus. Esse homem, ele ouviu falar de milagres que Jesus tinha realizado, não somente ali na cidade, mas aos seus redores. Esse homem era um homem que precisava de um milagre. E não apenas precisava, ele, como nós vemos, ele ansiava, ele desejava por esse milagre. Era algo que ele queria muito. Mas o que chama a minha atenção é que quando ele olha para Pedro e João, eu sou tendencioso a entender que ele sabia muito bem quem eram esses dois. Mas quando ele olha para Pedro e João, o que ele quer naquele momento é o que ele estava acostumado a receber por toda a sua vida, esmolas. Ele foi ensinado desde a sua infância a ser excluído, a ficar no canto.
segundo os costumes da época. E então ele cresceu acreditando que a única coisa que ele poderia receber era esmolas. A única coisa que ele poderia receber era moedas ou alguma comida para saciar a sua fome. Vai passando 2 homens de Deus, vai passando na sua frente 2 homens que caminharam com Cristo, 2 homens que tinham uma palavra de Deus para a vida deles, 2 homens cheios do Espírito Santo de Deus, pois esses 2 homens tinham participado do Pentecostes, tinham sido enchidos do Espírito Santo do Senhor. E quando ele está diante desses 2 homens, mesmo no seu coração, se perguntasse para ele: o que mais você deseja? O que você mais quer na sua vida? Com certeza ele iria responder que eu pudesse andar. Mas só que quando ele está diante daqueles 2 homens, a mão dele estende não para pedir um milagre, mas para pedir moedas, para pedir esmolas. Só que, para a felicidade daquele homem, para a alegria daquele homem, esses 2 discípulos de Cristo não tinham dinheiro, não tinham moeda, mas tinham algo muito mais valioso. Eles carregavam em si o poder de Deus, repartido com eles. Os discípulos olham para ele e falam: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar hoje. E diz para aquele homem: levante e ande. O que me chama a atenção também é que aquele homem, ele não levantou e andou de imediato. Faltou ali talvez um pouco de fé para ele, mas eu não quero julgá-lo. Afinal de contas, como eu disse no início, foram muitos anos acostumado com as esmolas e não recebendo mais nada além disso. Mesmo Cristo passando pelas ruas, ele não creu talvez que pudesse ter a sua vida transformada, ou talvez faltou amigos que o levassem até lá, assim como fizeram com o outro quando Paulo pregava. Mas o dia daquele homem chegou, de ter a sua história mudada, de ter a sua trajetória transformada. Mesmo os apóstolos falando, mesmo Pedro falando: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que nós temos nós vamos te dar, levanta e anda. Ele não levantou, o que Pedro fez? Estende a mão. Pedro estendendo a mão, ele então agora segura nas mãos de Pedro. Irmãos, aqui ele segurou na mão de um homem que estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Agora não tem como não sentir nada. Não tem como ele não sentir a manifestação do Espírito Santo do Senhor. E a palavra de Deus fala que então ele vai se erguendo os pés, os tornozelos, e vai ficando de pé. Porque naquele momento ele começou a acreditar, ele começou a crer que ele poderia levantar e poderia andar. E ele levantou e andou para a honra e glória de Deus. E o que me chama a atenção também é que no decorrer desse capítulo 3 de Atos que nós lemos, nós vamos ver que por causa desse milagre, Pedro agora compartilha das grandezas de Deus com muitas outras pessoas, porque eles ficaram atônitos, pasmos com o acontecido. Todas as vezes que nós testemunhamos o milagre de Deus nas nossas vidas, nós precisamos entender que outras vidas também são impactadas. Todas as vezes que nós nos decidimos levantar e andar em uma área da nossa vida, não é apenas a nossa casa que é transformada, mas muitos outros lares também são transformados, porque eles olham e começam a enxergar: ei, espera aí,
A minha vida também pode mudar, a dele mudou, a dele foi transformado, o casamento foi restaurado. Ei, o meu também tem solução, a minha vida também tem solução. É por isso que é tão importante compartilharmos, sabe, as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas antes de continuarmos falando sobre esse homem, agora vamos lá em 2 Reis, capítulo 6. O capítulo 6 de 2 Reis, irmãos, ele é o capítulo que, se nós fôssemos pegar o ponto alto da bibliografia de Eliseu, seria esse capítulo 6. Muita coisa acontece, são 3 eventos interessantes, importantíssimos, que chamam a nossa atenção, somente nesse capítulo 6, na vida de Eliseu. Capítulo 6, versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ver que os discípulos de Eliseu, os profetas que caminham com ele, eles olham para Eliseu e dizem: Senhor, a nossa casa aqui está muito pequena, nossa casa de reunião, a casa que nós convivemos aqui para orar, para buscar a Deus, está muito pequena, nós precisamos ampliar essa casa, nós precisamos ampliar essa tenda de oração. E Eliseu, ele concorda com isso. E aí lá no versículo 3 diz o seguinte, versículo 4: E foi com eles, quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: Ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou o galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e pegou. Para que nós possamos entender bem esse contexto do machado, irmãos, o machado naquela época era muito caro. Era muito caro, era muito dinheiro. Não tinha produção em massa de peças de ferro como hoje. Para se produzir o machado, era um tempo muito extenso. E a dificuldade de conseguir o minério era muito grande. E era manual. Então, um machado ele custava muito. E não apenas, tendo o adendo aqui do custo financeiro, precisamos entender também que geralmente os profetas, eles não tinham recurso financeiro próprio. A condição financeira deles não era, vamos dizer assim, das melhores. Eles não tinham, sabe, uma conta bancária com alguns dígitos ali, não. Era sempre, geralmente, no limite. Então, quando aquele machado, ele cai na água, como nós vemos aquele homem, ele grita: Ai, meu senhor, o machado era emprestado. Porque provavelmente esse profeta não teria como pagar. Ou aconteceria que quem emprestou perdoaria, mas ficaria num prejuízo imenso, e isso acredito que o profeta não queria para quem emprestou. Ou dependendo da situação, quem emprestou poderia cobrar que essa pessoa que não devolveu o machado fosse preso. Então pense na situação, irmãos. Uma situação financeira complicada aqui. Está apertado de todos os lados. A única solução era reaver esse machado ou um outro machado, mas ao olhar não tinha condições de comprar outro. Então nós vimos que Eliseu, ele faz esse milagre, né? Ele corta um galho, joga na água, o machado ele flutua. Isso é impossível acontecer.
sabe, humanamente falando, isso é impossível. Impossível. Não importa o que se jogasse na água, não importa, sabe, qualquer elemento que pudesse jogar na água, não iria fazer o machado flutuar. A densidade do ferro é muito maior do que a densidade da água. Mas aquele homem, aquele profeta, aquele discípulo de Eliseu, ele clamou a pessoa certa. Ele grita aqui: ai, meu Senhor. Ele chama Eliseu, e Eliseu naquele momento representa a pessoa de Deus aqui na terra. Sabe, às vezes, há algumas situações que nos assustam, algumas situações que nos deixam paralisados, algumas situações em que nós possamos olhar e pensar: ei, não tem saída, isso aqui não tem como eu sair do fundo desse poço, é largo o buraco desse poço, e não tem corda aqui, ninguém lá em cima para lançar a corda. Tem pessoas aqui que, se fôssemos dar oportunidade, iriam dizer que já passou por um momento assim, de olhar para todos os lados e não ver saída, de olhar para um túnel e não ver luz. Mas esse homem, ele clama ao Senhor: ai, meu Senhor. Continuando nesse mesmo capítulo, lá no versículo 8, começa uma outra narrativa, um outro momento, onde o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Aqui nós vemos um momento em que o rei da Síria, ele olha e diz: rapaz, nós vamos atacar Israel, nós vamos fazer uma emboscada, vamos pegar o rei de Israel. E aí ele juntava com os seus conselheiros, com os seus oficiais, e dizia: nós vamos estar em tal lugar, e vamos esperar o rei de Israel passar por lá. E Eliseu, homem de Deus, ele é avisado pelo Senhor desses acontecimentos. Ele é avisado dos planos do rei da Síria. E ele vai lá e avisa ao rei de Israel: ei, não passa por lá, porque se passar, eles vão te pegar. O rei de Israel, então, ele manda confirmar, manda uns 2 ou 3 batedores. Eles vão lá, olham, voltam, falam: confirma, Senhor, realmente, tinha uma emboscada para ti lá. Se você for, o senhor iria ser preso, iriam ser emboscados, pois muitos eram os inimigos. Sabe, a palavra de Deus fala que isso não foi nenhuma nem duas vezes, foram mais vezes. Então o rei da Síria, ele fica atordoado, ele chama os seus e diz: ei, vem cá, ninguém vai me dizer quem é que está me traindo, ninguém vai me dizer quem é a favor do rei de Israel, porque eu estou montando investida contra eles. Mas todas as vezes que montamos investida, eles não aparecem. E aí, levanta um no meio deles e diz: não, Senhor, aqui ninguém está contra ti. Todos nós te servimos e a ti somos fiel. Só que tem um problema. E o rei da Síria pergunta: qual? Tem um profeta ali, chamado Eliseu. Ele é um homem que conversa com Deus, com o Deus de Israel. E Deus está avisando todas as vezes que o senhor vai para tal lugar, Deus avisa ele. E ele então vai lá e avisa o rei de Israel. Aí o rei da Síria tem uma ideia. Ele fala: pronto, está resolvido o problema. Problema resolvido. Vamos pegar esse homem então. Vamos lá. Então, o rei da Síria manda um exército atrás de Eliseu,
Ele pergunta: vocês sabem onde está? Sabemos, está lá em Dotã. Pois vai lá para Dotã e pega ele agora. E aí, Eliseu, ele é cercado. E aí o moço, discípulo de Eliseu, abre a porta, sabe, e ele enxerga o exército inimigo. Ele volta para Eliseu e fala: acabou. O pessoal que está nos esperando lá fora, não tem como. Estamos arruinados. Vamos ser presos. Vamos ser levados pelo exército inimigo, vamos ser castigados, vamos ser mortos. Só que Eliseu, ele sabia muito bem a quem estava servindo. Ele sabia muito bem em quem ele cria, com quem ele caminhava. Ah, irmãos, quando nós caminhamos com Deus de uma forma muito próxima, quando nós, de fato, desenvolvemos uma amizade com Deus, sabe, uma proximidade tão real, então, nesse momento, nada mais nos assusta. Porque um verdadeiro amigo, porque um pai, ele sempre vai querer o nosso melhor. Agora você pensa Deus como amigo, agora você pensa Deus como pai. Você como pai, você como mãe, o que você faz pelo seu filho? Eu não tenho plena dúvida, você tem a capacidade de dar a vida pelo seu filho. Nós damos a vida pelos nossos filhos. Nós temos isso. Deus nos deu essa graça para nós. Podemos não dar a vida por outros, mas pelos filhos nós damos. Então, Eliseu, ele fala o seguinte: calma, calma. Versículo 17, olha só o que está escrito. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço que fira esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, nós vimos aqui que Eliseu estava cercado de cavalos e carros de fogo. Interessante. O que foi que Eliseu viu vir buscar Elias? Se não um carro de fogo. Eliseu já tinha visto, ele já sabia do que Deus era capaz. Aqueles homens sofrem uma cegueira, olha só. Agora Eliseu chega para eles e fala: não, rapaz, é o seguinte, o lugar de vocês não é aqui não, é em outro lugar. Vou levar vocês até lá. Vamos para lá? Vamos, então bora. Vou levar vocês até lá. E eles levam, sai de Dotã e vai até Samaria. E adentra a cidade de Samaria com o exército inimigo. Só que claro, estão todos cegos. Aí Eliseu agora ora para que a cegueira passe. E os olhos se abrem. Quando se abrem, eles estão no meio de Israel, cercados. Aí o rei de Israel, ele chega todo animado. Ele chega feliz demais. Meu pai, vamos matar. E Eliseu fala: que isso? Mataria você os prisioneiros que fizeste com tua espada e teu arco? Pelo contrário, sirva um banquete para eles, dê comida, e depois mande eles de volta. E assim o rei de Israel fez. Sabe, Eliseu, ele poderia ter agido com vingança, mas ele não fez isso. Ele retribuiu com outra moeda, a moeda que todo homem e mulher de Deus tem. Retribuiu com amor. Deu comida, deu bebida e deu liberdade, a oportunidade
de um novo dia, de uma nova história. Esses homens, eles tiveram uma nova oportunidade. Eles poderiam ter morrido naquele dia, nas mãos do rei de Israel, mas assim não fez. Isso não aconteceu. Mas tudo isso porque Eliseu era um homem que levantava e adentrava diante do Senhor. Muitas vezes, nós, como servos de Deus, temos andado coxo espiritualmente. Nós não temos nos levantado como devemos nos levantar. Nós não temos orado como devemos orar. Nós não temos buscado a presença do Senhor como devemos buscar. E é por isso que situações como essa, de um exército inimigo, quando bate a porta, nos assusta. Mas como não vai assustar? Você está diante de um exército inimigo, só você olha assim e pensa, e agora? O que eu faço? Quando nós olhamos para aquele homem que estava sentado na porta formosa do templo, para ele passava a presença de Deus, mas ele não conseguia enxergar o que Deus poderia fazer por ele. Às vezes, nas dificuldades, nos problemas, nós estamos tão atentos, tão focados nos problemas, nas consequências que podem vir, que esquecemos de enxergar o que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer é infinitamente mais do que aquilo que esperamos, do que aquilo que sonhamos. Pois esse é o Deus que nós servimos. E agora no versículo 24. Outro momento tenso na vida de Eliseu. A palavra de Deus diz que depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher grita: ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? O rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, dê seu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho, para que comamos, ela o escondeu. Ao ouvir estas palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo com aquele filho de um assassino mandou alguém para me cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro vier, feche a porta e empurre com ela. Não é fato que logo depois dele ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei e disse: eis que este mal vem do Senhor Deus, que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão da Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Amém. Olha só a situação que chegou Samaria. Ben-Hadad, rei da Síria, ele cerca Samaria. Esse cerco aqui já está provavelmente por 3 meses. 3 meses sem ninguém sair, sem ninguém entrar. 3 meses sem negociação. 3 meses sem trocas de produtos e alimentos. Os alimentos acabaram. O rei de Israel, Jorão, que inclusive era filho de Acabe, ele não era tão mau como Acabe, mas ainda ele era idólatra, como Jeroboão. Ele ainda era idólatra. Lembrando que Jeroboão foi
o primeiro rei de Israel após a divisão. Porque você bem lembra que depois que Davi parte, depois que Davi morre, seu filho Salomão assume o reino. E depois que Salomão morre, Roboão assume o reino. Só que o povo, eles estavam cansados dos impostos. Então eles chegaram até Roboão e falou: Roboão, é o seguinte, alivia a carga de impostos que teu pai colocou sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombros. Está muito. E aí Roboão foi ouvir os conselheiros que eram conselheiros de Salomão. E os conselheiros falaram: rapaz, ouve eles, vai lá, diminui a carga. Se você fizer isso, você vai ter a lealdade deles para o resto da sua vida. Mas aí, ele não quis ouvir os mais velhos. Então ele fez uma turma de conselheiros mais jovens. Aí os jovens disseram: moço, é o seguinte, fala para eles que o cinto que cingia o lombo do teu pai dá mal para cingir o teu dedo mindinho. Mostre para eles quem é você. E assim ele fez. Naquele dia, o reino de Israel inicia uma divisão. Ficam duas tribos do reino sul, que ficam com a família de Davi, e 10 vão para o reino norte. Aqui vem a divisão. E é justamente nessa divisão que Jeroboão assume. Ele se torna o primeiro rei de Israel após essa divisão, do reino norte e reino sul. Só que logo após a divisão, Jeroboão levanta altares a Baal. E aí vem um princípio de adoração. Aí Samaria se torna a capital de Israel e Jerusalém fica sendo capital de Judá. Porque o reino sul ficou sendo chamado de Judá. E esse rei agora, Jorão, na época de Eliseu, a palavra de Deus fala que ele não era tão mau quanto seu pai Acabe. Mas ele era idólatra, como Jeroboão. Ele era idólatra. E tinha todo esse problema de idolatria e o problema político. Então eram dois problemas que Israel estava passando. Problema religioso, problema político. E nesse problema político está essa guerra com os assírios. E agora, depois de todo esse cerco, 3 meses de cerco, chega ao ponto de mães entrarem em negociação para matarem seus filhos, comerem para sobreviver. Jorão, então, naquele momento, olha só, toda a maldade que tinha no seu coração gerou tristeza e ele usa pano de saco. Mas ainda assim, mesmo ficando triste com a situação, mesmo usando pano de saco como um símbolo de arrependimento, ele vai até o homem que representa Deus, até Eliseu, e joga a culpa para Deus, dizendo: isso vem do Senhor. Mas Eliseu dá uma palavra: amanhã tudo isso vai mudar. E é aqui, justamente, no versículo 4 do capítulo 7, inicia-se a grande mudança. 4 homens leprosos, capítulo 7, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram. Olha a palavra, se levantaram, para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carro de guerras e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso,
ao anoitecer, eles levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Versículo 8. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas. Entraram, se foram, esconderam tudo, voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo? Esse dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto ao palácio real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte. Eles anunciam então, pessoal, essas boas novas, de que o povo tinha fugido, o exército inimigo tinha fugido. Então, o rei manda alguns batedores, eles vão lá, olham e realmente voltam, realmente fugiram, e toda Israel sai, todo o pessoal lá de Samaria sai em direção ao arraial dos assírios, chega lá e então saqueiam o local, pegam os despojos, sem batalha, sem nada, mas ficaram os despojos. E naquele dia, cumpre-se a palavra que Deus tinha dado ao profeta Eliseu, que o alimento, ele seria vendido a preços justos, a 1 moeda de prata, a farinha da melhor qualidade, a cevada, 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata. Olha só o que aconteceu em apenas um dia. Mas o que me chama a atenção são os 4 leprosos. Estão do lado de fora da cidade. Não podiam entrar. Era costume. Vocês estão com leprosos, vão passar para o povo, fiquem lá de fora. Vocês não são bem-vindos dentro da cidade. Aqueles homens estão numa situação, sabe, concorda comigo, de morte certa. Porque antes, quando tinha comida dentro da cidade de Samaria, as pessoas, parentes, iam lá e deixavam a comida e eles comiam, porque eles tinham parentes. A maioria das vezes os leprosos tem parente, tem esposa, tem filhos, mas por causa da lepra teve que sair da cidade. Ficou fora, afastado da sua casa, dos seus entes queridos. Então eles tinham sustento, mas agora Samaria está fechada, está cercado, ninguém pode sair de lá. E outros povos não vinham por causa do exército assírio. E agora, se eles criam coragem para entrar dentro da cidade, não resolve nada. Porque lá dentro iriam morrer de fome, se não morressem apedrejados. Se continuam sentados, morrem de fome também. E na mente deles, se levantam e vão em direção aos assírios, morrem também. 3 estradas, um só destino, a morte. Mas só tem um destino, irmãos, só não tem opção, quando nós não enxergamos a Deus. Aqueles homens agora, eles decidem olhar com uma outra ótica. Rapaz, quer saber uma coisa? Lá tem comida, não tem? Tem, então bora levantar e vamos para lá. Se der comida para a gente, deu. Se não der, já íamos morrer mesmo. Apenas morreremos, porque aqui vamos morrer também. E a palavra de Deus fala que então eles se levantam. Irmãos, 4 leprosos começam a caminhar. Aí entra a graça de Deus. Entra a graça de Deus aqui. 4 leprosos começam a caminhar e agora um barulho imenso, como que de um exército gigantesco, os assírios começam a ouvir. E eles dizem: Israel contratou os reis dos heteus e dos egípcios. Vamos embora rápido, porque não vai dar tempo. Não pegaram nada. A comida ficou, as roupas ficaram, o ouro e a prata deles também ficaram.
Aqueles leprosos que tinham apenas uma mensagem de morte, agora carregaram a mensagem das boas novas, levando a mensagem de libertação, de vida, de salvação. Mas para que isso fosse possível, eles se levantaram e andaram. Eles pararam de olhar para a sua condição de leprosos, de que não poderia se levantar, de que tinham que ficar à margem da sociedade, excluídos da cidade, longe de todas as pessoas. Eles levantaram e andaram em direção daquilo que poderia ser um plano de salvar suas próprias vidas. E Deus não só salvou a vida deles, como salvou a vida de toda Samaria e de todo o reino norte de Israel naquele dia. Eu peço que você fique de pé, por favor. Eu não sei o que tem passado, não sei qual que tem sido o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano. Eu não sei. Eu não sei como tem sido o teu emocional. Eu não sei. Às vezes, nós conversamos com algumas pessoas e as pessoas estão desanimadas da própria vida. Às vezes estão desanimadas do casamento, não vendo saída para tal. Às vezes estão afundados em dívidas e não conseguem enxergar uma saída. Às vezes está com problema com filhos e não conseguem enxergar a resolução desses problemas, não conseguem enxergar uma mudança. Mas a palavra dessa noite é: levante e ande. O que você tem que fazer? Qual tem que ser a sua ação? Em Deus você vai ter a sua resposta. Mas uma coisa é certa: se nós continuarmos com as mesmas atitudes, teremos os mesmos resultados. O módulo 3 está organizando uma viagem para o Nordeste. E eles falaram: pastor, o valor é alto. E eu perguntei: o que vocês vão fazer para conseguir os recursos necessários? Estão aí, trabalhando. Adolescentes, buscando condições financeiras para realizarem a sua viagem. Se adolescentes conseguem enxergar que pode ter uma ação diferente para conseguir algo, por que nós não possamos também enxergar? Hoje, eles estavam fazendo brigadeiros, com muito amor, né, Yasmin? Com muito carinho, para vender para vocês. Lá fora, no final do culto, vai ter o brigadeiro vendendo. Com 4, né, Yasmin? São 4 brigadeiros que estarão dentro do potinho lá, para você comprar. Quanto? O preço inicial é 10. Calma! O preço inicial é 10. Mas você vai poder pagar 20, 30, 40 ou 50, você decide. O mínimo é 10. Mas se você sentir no coração: quer saber de uma coisa? Vou pagar 20 nesse brigadeiro, você paga 20. Não, eu vou pagar 50, paga 50, vou pagar mais, paga mais. Porque você vai estar investindo na vida missionária desses adolescentes. Fica o recado dado. Mínimo 10 e o máximo, o que o seu coração ouvir de Deus. Agora eu quero perguntar para vocês: o que tem afligido teu coração? O que você tem esperado? O que tem sido o teu anseio? Irmãos, de fato está na hora de nós, como igreja brasileira, nos levantarmos como verdadeiros servos de Deus. Há dias que precisamos ser como Eliseu. Há dias que nós seremos Eliseu, que não duvida do poder de Deus. Tem dia que nós nos levantamos, o problema bate na porta e nada nos assusta.
Nós olhamos como Eliseu e falamos: deixa eu falar um negócio para você, o exército que está comigo é muito maior do que está contigo, Satanás. Tem dia que nós amanhecemos como Eliseu, mas tem dia que não. Somos seres humanos. Nem todo dia somos Eliseu. Tem dia que estamos como aquele homem, sentado na porta formosa do templo, há muitos e muitos dias, querendo apenas algumas esmolas, sabendo do que Deus fez e faz, mas sem de fato acreditar que Ele pode fazer por mim hoje. Mas todos os dias Deus manda Pedro, Deus manda um João, para olhar nos nossos olhos e dizer: levante e ande, em nome de Jesus. Vá em busca daquilo que Deus prometeu para você. Tem ministérios aqui que estão adormecidos. Tem pessoas aqui que receberam uma palavra de evangelista, uma palavra de missões, mas por algum motivo na caminhada acabou se esquecendo. Tem pessoas que foram chamadas para serem verdadeiros adoradores do Senhor, mas a palavra de hoje é: levante e ande, em nome de Jesus. Tem pessoas nessa noite que pode ter chegado aqui com o coração triste, pode ter entrado por aquelas portas sem mesmo saber o que veio fazer aqui nessa noite, sem vontade, sem ânimo. Mas Deus conhece o teu coração, que a mensagem dessa noite é: levante e ande, e alcance a felicidade que Deus tem para você. Enxergue o propósito de vida que Deus tem para você. O que tem afligido teu coração? Enquanto nós vamos louvar o Senhor, eu peço que você converse com Deus agora.